Agora a gente vai ver o que são substâncias, tá? Página 12. Substâncias. A maioria dos materiais encontrados na natureza e aqueles produzidos pelo ser humano são misturas de duas ou mais substâncias. Veja nas imagens ao lado alguns produtos que encontramos facilmente e utilizamos no dia a dia, os quais são exemplos de substâncias. Mas afinal, o que são substâncias? A água é uma substância ou uma mistura? Pergunta difícil, né? Mas a gente vai descobrir. Ao contrário da mistura, a substância é um material que podemos classificar como puro. Isto é, não é formado pela mistura de vários tipos de materiais. São exemplos de substâncias: o gás oxigênio, a água pura, alguns tipos de óleo e o sal puro. Por outro lado, o sal que usamos para salgar os alimentos, ele é, na verdade, uma mistura de sal a uma quantidade muito pequena de iodo. Então, o sal ele é uma mistura, não uma substância. O sal puro, sem nenhuma mistura, ele é uma substância. Você já percebeu que o sal grosso e o refinado, que todos os dois não têm iodo, eles têm as mesmas características, embora os grãos sejam de tamanhos diferentes? Vocês já pararam para pensar isso? Ele tem o mesmo produto, só porque em formatos diferentes, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Substância é aquilo que é puro, não tem nada misturado. Misturas é uma ou mais substâncias, tá? Então, substância, apenas um. Misturas, a partir de 2, certo? Continuando. Aqui, ó, na página 13, tem o que são substâncias. Você já viu o símbolo H2O? O que significa H2O? Significa água, tá? Você já escutou falar dele em algum lugar, eu tenho certeza, tá? É bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha encontrado esse símbolo, que é representado, que é a fórmula química da água. A água é uma substância constituída por partículas iguais, chamadas de moléculas. As moléculas de água, por sua vez, são formadas por partículas menores, que são chamados os átomos. Na imagem abaixo, temos a representação de duas moléculas de água e uma molécula de oxigênio. Observe que cada molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio, representados pelas esferas cinzas. Observem aí no livro de vocês. E o átomo de oxigênio, que é a esfera azul, tá? Enquanto a molécula de oxigênio ela é formada por dois átomos de oxigênio. Então, são dois átomos de oxigênio para um de hidrogênio, tá? Então, afinal, a água é uma substância ou é uma mistura? Vamos descobrir? Acabamos de verificar que a água é uma substância formada por moléculas de H2O. Então, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Porém, ao analisar o rótulo de uma garrafa de água mineral, podemos verificar que há outros componentes presentes. Vocês já pegaram um rótulo de garrafinha de água mineral para ler? Não. Se vocês estiverem em casa, vocês peguem e observem para vocês verem. Aí no livro de vocês também tem. Lembrando que o rótulo varia de acordo com a fonte da água, tá? Nem toda água tem a mesma composição. Então vamos lá. Os diversos tipos de água que conhecemos, mineral natural, de torneira, filtrada, do mar, são misturas porque há diversos minerais dissolvidos na água. A água realmente pura é a destilada, porque passou pelo processo de destilação, tá? Isso é um processo que a gente vai estudar mais à frente. E por isso pode ser considerado uma substância. Além da água, o ar que respiramos também é uma mistura formada por várias substâncias, como os gases oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, entre outros. Então, a água ela é uma substância ou ela é uma mistura? A água que a gente ingere, no caso a água mineral, ela é uma mistura, tá? Ela é uma mistura, ela não é, digamos assim, que ela não é pura por conter outras substâncias envolvidas, tá?
A gente vai falar também sobre misturas. Como eu já falei, substâncias são puras e misturas são de 2 ou mais substâncias. Vamos parar para pensar. Hoje, no café da manhã de vocês ingeriram ou comeram alguma mistura? Sim ou não? Vamos pensar. Pense comigo. Vocês comeram, por exemplo, pão. O pão é o quê? Uma mistura, porque envolve vários ingredientes. Vocês tomaram café? Ou tomaram leite com alguma coisa? Então, tudo é uma mistura. E bolo? É uma mistura? Quando a gente mistura diferentes produtos para fazer algo, é uma mistura, tá? Então, substância é pura, é uma só. Mistura são mais de uma substância, de 2. Por exemplo, o café que a gente toma. A gente utiliza água, açúcar e o pó de café, certo? Então, é uma mistura, tá?